O Internacional venceu aqui no estádio Beira-Rio a partida contra o Fluminense por 2-0 e a gente tem que pontuar um ponto muito importante desta vitória colorada. O 14º jogo de invencibilidade do Roger Machado. A melhor campanha do Internacional desde 1979. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes e trazer também um número absurdo, um número bizarro sobre Bruno Gomes, o jogador que foi muito bem aqui na partida contra o Fluminense e um dos melhores jogadores do Internacional neste confronto. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Deixa nos comentários também a tua opinião sobre esta vitória do Internacional sobre a equipe do Fluminense. O que tu achou? O que tu gostou? Deixa nos comentários aqui, que eu quero saber muito a tua opinião, tá bom? O Internacional que começou com aquela escalação que todo mundo já esperava, sendo o Wanderson uma grande atração para esse jogo, e o cara que a gente sabia que precisava fazer aquele algo a mais. Porque o Fluminense, o time do Mano Menezes, é aquele time que a gente conhece. É aquele time que, devido à palavra que eu vou utilizar, nem é de baixo escalão, mas é um time que algumas vezes, ou muitas vezes, é medíocre. Porque o time do Fluminense veio aqui para o estádio Beira-Rio para conseguir um ponto e nada mais. Tanto que o Fluminense, no segundo tempo, quando ousou um pouco mais, foi um time que ainda assim foi inofensivo. E toda a parte do jogo, o Fluminense foi inofensivo. A única bola que o Fluminense teve foi uma bola na trave quando já estava 2-0, faltando meio minuto para o jogo acabar. Foi a única bola de perigo que o Fluminense teve no jogo. De resto, não houve absolutamente nada. O Mano Menezes optou por dobrar laterais, colocar Samuel Xavier, colocar Guga na lateral direita, também optou por jogar com dois volantes, com Martinelli, Facundo Bernal, e obviamente é aquele time que a gente já sabe. Um time que joga na defensiva e um time que é inofensivo. Um time parecendo que estava no Campeonato Gaúcho. Na verdade, hoje o jogo parecia de Campeonato Gaúcho, porque só um time jogava, que era o Internacional de Roger Machado. Óbvio que a gente tem que pontuar algumas coisas, né? E aí eu quero trazer algumas situações para ti. O Inter que teve algumas ações, teve gol impedido do Rafael Santos Borré, ainda com 33 minutos do primeiro tempo. Antes disso tinha tido uma bola do Wanderson numa bela defesa do goleiro Vitor Eutz. Aí no intervalo, né, o Inter fez um bom primeiro tempo e o Inter começa o segundo tempo ainda um pouco pragmático, assim, tentando controlar um pouco mais o jogo. O Roger começa a fazer algumas alterações, entre elas a do Gustavo Prado, que é um jogador que não entra bem na partida, e aí entra no Fluminense Marquinhos, que é um jogador que começa a ganhar muitos confrontos contra o Alexandre Bernabé, e ali na parte esquerda o Inter começa a ter uma certa dificuldade. Mas ainda assim, essas situações que o Marquinhos gerava, não gerava finalização para o Fluminense ou algum tipo de perigo pro Internacional. Até que em dado momento, ali entre 20 e 40 minutos do segundo tempo, o Inter perde as ações do jogo, né? O Fluminense começa a ter um pouco mais a bola, mas como eu falei, ainda assim inofensivo. Um time que não tinha transição, um time que absolutamente não tinha nada, um time que realmente a cara do Mano Menezes, que fez, entre aspas, um bom trabalho do Internacional, e tem que deixar aqui mérito em 2022, colocou e tinha feito essa invencibilidade que hoje foi quebrada por Roger Machado. O Mano Menezes chegou a fazer 13 jogos de invencibilidade com o Inter, mas ainda assim naquele momento era um outro Internacional, né? Um Inter que estava muito bem encaixado com o próprio Mano, mas um time que era diferente. Não era esse time pragmático que a gente viu e um time que é igual ao trabalho do Mano nos últimos clubes por onde ele passou. Mas eu quero destacar aqui algumas situações. A gente sabe, e pela primeira vez, e aí eu faço inclusive o exercício para ti, qual foi a vez que o Inter foi tão dependente de dois laterais? Faz o exercício e deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Porque hoje o Inter é muito dependente de Alexandre Bernabé e Bruno Gomes. Isso não é ruim, tá? Pelo contrário, o Internacional tem hoje dois dos melhores laterais de cada posição do futebol brasileiro. Bernabé, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, e Bruno Gomes. E aí eu quero te trazer um número bizarro sobre o Bruno Gomes, que foi inclusive trazido pelo SofaScore. O Bruno Gomes hoje bateu uma média de interceptações que foi a melhor de um lateral direito desde 2022. Ou seja, o que ele fez de interceptações hoje na partida contra o Fluminense foi a melhor atuação de um lateral direito desde 2022. Só para vocês terem uma ideia. E lembrando,
é um lateral que vem jogando há muito tempo. O Bruno Gomes não fez uma boa partida hoje contra o Fluminense. Não, o Bruno Gomes vem jogando bem pelo Internacional já há um certo tempo. E o Alexandre também eu nem digo, né? Ele deu 2 assistências hoje, na verdade só uma contabilizou, o segundo gol não foi contabilizado como uma assistência do argentino, mas ele teve participação direta, né? E muito parecido, inclusive, do gol contra o Criciúma, onde o Internacional nos acréscimos consegue matar o jogo. O Internacional que em dado momento dos acréscimos, quando a partida ainda está 1-0, o Inter consegue fazer isso, consegue puxar muitos contra-ataques e muito pelo Ener Valencia, que entra sempre no segundo tempo. E aí uma outra situação que a gente tem que pontuar, e o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é algo que não vem sendo tanto debatido, o banco de reservas do Internacional. Porque o banco de reservas do Inter é um banco que a gente não tinha há muito tempo. Me fala qual foi a última vez que o Inter teve um ponta esquerda que conseguia manter o nível de competitividade em relação ao titular. Hoje o Inter tem o Wesley, hoje o Inter tem o Wanderson e o Inter ainda tem o Gustavo Prado como uma terceira opção, que hoje não fez uma boa partida, mas é um bom jogador, um jogador jovem. Aí o Inter tem no banco de reservas o Bruno Henrique, que a gente faz todas as críticas ao Bruno Henrique, mas é um jogador equilibrado, é um jogador que na metade dos clubes do futebol brasileiro seria inclusive titular, e é o reserva do Inter, o cara que fez gol inclusive neste segundo tempo. Aí tu tem no banco de reservas o Gabriel Carvalho, que hoje tinha olheiros aqui do Arsenal observando o jogador, olheiros do Arsenal, olhando o jogador de 17 anos. E aí tu tem o Luiz Otávio também surgindo de 17 anos, um outro jogador também com quilate muito forte e que sempre vem entrando bem. Tu tem o Rômulo que a cada momento se destaca, um jogador que tem sim dificuldades para criar, mas um jogador que defensivamente vem construindo o seu bom momento e fez hoje uma boa partida novamente contra o Fluminense. E além disso, tu tem o Ener Valencia no banco de reservas, tu tem o Lucas Alario, que devido a essas críticas ainda é o Lucas Alario, tu tem o Ricardo Matias, né? Tu tem jogadores, tu tem um Café Aguirre, que era um lateral direito do Lanús, que estava numa semifinal de Sul-Americana, tu tem o René, que a nível Brasil, segundo os dirigentes do Inter, seria titular em boa parte dos clubes, tu tem goleiros, né? Que tu até discute de tanto goleiro bom que tu tem, e então o que a gente tem que pontuar é esse elenco do Internacional, porque o Inter conseguiu montar com pouco dinheiro e com pouca verba, um elenco competitivo. E hoje a gente viu essa cara. E a gente vai ver contra o Vasco no dia 21, porque a gente não vai ter o Bernabéu e a gente também não vai ter o Bruno Gomes, porque os dois tomaram cartão amarelo hoje e estão suspensos para a próxima partida. A gente vai ver Brian Aguirre na direita e René na lateral esquerda. E aí a gente vai tirar uma boa conclusão. Se o Inter é dependente mesmo do Bruno Gomes e do Bernabéu ou se o Inter consegue viver sem esses jogadores. Por quê? Porque a próxima temporada do Internacional pode ser sem esses atletas. O Inter pode não conseguir comprar o Bernabéu pelos valores que são colocados e o Inter pode acabar vendendo o Bruno Gomes, que seria algo completamente normal em relação a essa boa fase que ele vem fazendo no Internacional, tá bom? Então essa foi minha análise aqui do jogo de 2-0 que o Internacional conseguiu fazer aqui contra o Fluminense. Deixe nos comentários aqui a tua opinião, que é sempre muito importante. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também aqui o sininho de notificações, que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Volto logo mais com as informações, grande abraço, valeu, falou e foi!